pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada então, a gente finalizou, né? Deixa eu entrar aqui na minha conta. A gente finalizou, fez um ajuste aqui na nossa publicação, né? Não permitindo que o usuário faça a publicação sem ao menos colocar um texto ou colocar uma imagem, beleza? O que a gente vai estar fazendo agora nessa videoaula? Agora a gente vai efetivamente estar listando aqui as publicações do usuário, tá? Então vamos estar fazendo o seguinte, deixa eu abrir aqui meu banco de dados, tá? E aqui a gente vai estar tendo uma ideia de quantas publicações a gente já tem aqui na nossa rede social, beleza? Quais arquivos a gente vai precisar estar abrindo aqui nessa aula, tá? Vai ser o feed.php, a nossa view, tá? Então, resources, views, feed.php. A gente vai precisar abrir o nosso home controller, beleza? Tá? E só esses dois arquivos vamos trabalhar por enquanto, tá? Deixa eu fechar esse daqui e beleza. Aqui no nosso feed.php a gente vai precisar importar o nosso modelo de publicação, tá? Porque a gente ainda não importou aqui, tá? Então a gente precisa colocar ele aqui em cima, tá? Então vamos estar colocando use dev barra publicação, beleza? Já estamos utilizando ele aqui. E aqui embaixo na nossa rota de feed, deixa eu ver ela aqui, ó. A gente precisa estar capturando agora as nossas publicações, beleza? E como que a gente pode estar capturando essas nossas publicações? A gente vai criar um método lá no módulo de publicação, tá? Então vamos abrir aqui também publicação.php, tá? A gente não vai simplesmente selecionar a publicação aqui, tá? Por quê? Porque aqui o select publicação ele vai retornar todas as publicações que o usuário vai ter. Se o usuário for, por exemplo, um influencer digital, ele faz muitas publicações. Vai sobrecarregar o nosso sistema, tá? Então a gente vai retornar 10 publicações por vez e quando chegar no fim da nossa página, vai ter lá um botão carregar mais e ele vai carregar mais 10 publicações, beleza? Então é assim que vai estar funcionando o nosso feed ali, tá? Deixa eu ver aqui se abriu o nosso banco de dados, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, local rede social e deixa eu estar abrindo também o banco, a tabela publicação, tá? Aqui na tabela publicação a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Então a gente tem 11 publicações, né? A gente pode ver aqui, ó, total 10. Temos 10 publicações, beleza? É isso daí, temos 10 publicações, onde o ID 7 aqui, ó, não tem nenhum texto, porém o ID 7 ele é uma publicação apenas com fotos, deixa eu ver aqui, uma publicação apenas com foto aqui, ó, o ID 7, uma foto. Então, beleza, temos 10 publicações aqui no nosso banco de dados, tá? O que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai começar a construir uma função aqui no publicação.php para a gente estar recuperando essas publicações, tá? E a gente pode se basear aqui nesse getLastPublicação, tá? Que aqui a gente está fazendo um ID, tá? Então vamos estar fazendo isso. Vamos estar copiando essa função getLastPublicação e aqui a gente vai estar colando ela e a gente vai estar renomeando e remontando a estrutura dela aqui, beleza? Bom, nesse aqui vai ser o que? Get feed publicação, tá? A gente vai pegar as publicações do nosso feed. Aonde a gente vai estar passando o ID do usuário, a gente vai estar passando também o limite de publicações que a gente vai estar pegando e a gente vai estar passando também o offset aqui que a gente vai estar utilizando na nossa SQL, beleza? Então aqui vamos estar fazendo o seguinte, a gente vai estar colocando aqui um igual a 10, tá? Que a gente vai ter por padrão um limite de 10 e um offset aqui vamos estar um igual a 0. A gente vai utilizar por padrão esses parâmetros. Se a gente precisar, a gente muda os parâmetros quando a gente for invocar essa função lá no nosso home controle, beleza? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui nesse get feed publicação? A gente vai estar passando o seguinte, a gente vai estar selecionando não apenas o ID, mas todas as informações da tabela publicação, né? Publicação, então this table, quando o ID do usuário for igual ao ID do usuário. A ordem a gente pode colocar
também ID desk, tá? E o limite não vai ser mais um, o limite vai ser essa variável limite que a gente está passando aqui, tá? Então aqui a gente vai colocar a variável limite, tá? E a gente pode concatenar ela, tá? Então vamos colocar aqui uma concatenação, vamos colocar aspas, ponto, ponto de novo, tá? A gente vai colocar aspas para concatenar mais uma vez, vamos colocar uma vírgula, espaço e vamos concatenar agora com o nosso offset, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando as publicações do usuário, quando eu estou passando o ID do usuário, tá? Estou ordenando ela na forma decrescente, então eu vou pegar sempre da última publicação, a última publicação que ele fez ali, tá? Por exemplo, a publicação de hoje, depois a de ontem, anteontem e assim por diante. Eu estou colocando aqui um limite, onde vai começar do 10 e vai ter um offset de 0 ali, tá? Então vai pegar apenas as 10 últimas, depois as 10 antepenúltimas e assim por diante, tá? E aqui eu estou passando a mesma coisa, um parâmetro onde o ID do usuário é igual ao ID que eu estou passando aqui e vai estar retornando aqui os nossos resultados, beleza? Vamos dar um Ctrl S aqui e vamos estar fazendo o quê? Vamos estar chamando esse get feed publicação lá no nosso home controller, tá? Então aqui na nossa rota de feed do nosso home controller, a gente vai estar chamando aquela publicação. Então vamos estar criando aqui uma variável publicações é igual a new publicacão, tá? E aqui na variável opa, escrevi errado, né? Publicações, aí, publicações. E aqui na nossa variável publicações, a gente vai chamar o método getFeed, né? Publicação. Deixa eu ver se eu escrevi certo. getFeed publicação. getFeed publicação. Beleza. E aqui a gente vai estar passando o ID do usuário, tá? E o ID do usuário, aonde a gente está? Tá na nossa seção. Então vamos estar colocando aqui, ó, um int, a variável session, session, no índice usuário logado, no seu índice ID. Vamos ver se está tudo certo aqui. Beleza. Então, essa função aqui, get feed publicação, vai retornar para a gente os nossos resultados, as nossas publicações, tá? Então, a gente pode estar colocando aqui, ó, variável resultado é igual a publicações no get feed publicações, tá? E aqui a gente pode estar fazendo o seguinte, vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos dar um var dump aqui formatado, tá? Então, vamos dar um echo, vamos dar aqui um pré, vamos dar um var dump na variável resultado e vamos dar um exit aqui, só para estar parando o nosso código antes de construir o nosso template, tá? Ctrl S para estar salvando e vamos ver se isso daqui já está funcionando, tá? Vamos aqui no nosso feed e vamos dar um Ctrl F5. Ah lá, apareceu algum erro, tá? Indefinida variável session. Então eu escrevi errado aqui, ó. É session. Beleza, session de sessão, tá? Então vamos estar carregando aqui. Ah lá, deu um array de 0. Significa que não encontrou nenhuma publicação, tá? Por que que não encontrou nenhuma publicação, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu vir aqui em publicação e aqui eu vou copiar todas essas informações aqui, ó, o echo, var dump e o exit e vou dar aqui antes do nosso SQL, tá? Eu vou estar colocando aqui a variável ID, eu vou estar colocando aqui a variável limit e eu vou estar colocando também a variável offset, tá? Vamos estar dando um var dump nessas três variáveis aqui para ver qual que é a informação que a gente está chegando aqui, tá? Vamos atualizar aqui nossa página. Ah lá, 44 é o ID do usuário, beleza? Então aqui temos as publicações com ID underline usuário sendo 44, tá? Então o limite é o 10, então temos aqui, ó, limite de 10 e o offset de 0. Então tá funcionando perfeitamente aqui, tá? Vamos estar colocando
recortando isso daqui e vamos estar colocando aqui abaixo no nosso SQL, tá? Então vamos estar dando vardamp agora na variável SQL. Deixa eu apagar esse limite e esse offset aqui. Ctrl S, vamos estar dando um F12 aqui, ó. Vamos lá, a nossa query ficou assim: select from publicação quando a ID do usuário for igual a ID do usuário, order bar desk, limite 10, 0, beleza? Então, o que aconteceu? Isso daqui tá errado, ó. Tá? Primeiro a gente vem o offset e depois vem o nosso limite, tá? Então, a gente tem que trocar aqui as nossas variáveis, tá? Então, na verdade, aqui é offset e aqui vai ser o último limite. Ctrl S para estar salvando. Vamos atualizar aqui, ó. Olha lá, agora eu acho que vai funcionar perfeitamente, tá? Para ver se a gente está funcionando isso daqui, a gente pode estar fazendo o seguinte, tá? A gente pode estar copiando essa SQL aqui e vamos testar ela direto no nosso banco de dados, tá? A gente está aqui na tabela de publicações, a gente vem aqui, ó, em SQL, tá? Vamos estar colando ela aqui, ó, select from publicação, quando o ID usuário for igual a 2 pontos, ID usuário. E esse aqui a gente substitui pelo valor 44, tá? Então, vamos dar aqui um executar. Ah lá, agora sim, retornou as 10 últimas publicações. 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E assim por diante. Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui, vamos colocar para retornar as últimas 5, tá? Então, vamos estar colocando aqui, ó, 5. Então, vamos dar um executar. Opa, eu esqueci do ponto e vírgula no final, tá? Então, vamos executar. Tá, aqui ó, preciso colocar o ID do usuário, né? Então, 44. Vamos executar. Lá, 5, 11, 8, 7 e 6. E como que eu pegaria as próximas 5 publicações, né? No caso, as últimas 5 depois do 6 aqui. A gente faria o seguinte, a gente seria praticamente a mesma consulta, no ID 44. Aqui seria o número 5 novamente. E aqui a gente colocaria a partir de que número? Então, a gente quer a partir do quinto elemento, tá? Então, se a gente, na primeira página a gente colocou 5, na segunda página a gente vai ir a partir do 5, tá? Então, vamos colocar aqui executar, lá, 5, 4, 3, 2, 1. E assim seria por diante. Depois a gente colocaria 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Então a gente tem aqui um parâmetro que a gente precisa estar alterando apenas para estar mudando as nossas páginas, beleza? Então eu acredito que isso daqui já vai estar funcionando perfeitamente, tá? Só que eu vou estar colocando aqui um limite aqui no nosso Home Controller direto, tá? Apenas para a gente estar conseguindo construir a nossa paginação, tá? Então, vou estar colocando aqui um limite de 2, tá? A gente vai conseguir construir umas 5 páginas ali com essas 10 publicações, tá? Então, aqui a nossa variável SQL está certa. Agora, a gente pode apagar isso daqui, tá? O parâmetro a gente está passando aqui, ó, ID do usuário é pro ID. E está retornando aqui o nosso resultado, tá? Vamos dar um Ctrl S e vamos agora dar um Ctrl F5. Lá, retornou as últimas 2 publicações, com o ID 12 e o ID 11. Então está funcionando aqui por enquanto perfeitamente. E a gente precisa agora estar passando essa variável resultado para os nossos template aqui, tá? Então a gente vai criar aqui mais um índice na variável info, tá? Nesse array aqui info, e vamos estar colocando aqui, ó, publicações. Vai receber a variável resultado. Beleza, Ctrl S para estar salvando, e aqui a gente pode estar apagando, tá? E agora a gente pode ir lá no nosso template, tá? De fit.php. Então vamos vir aqui, ó, fit.php, e aqui a gente tem alguns itens, tá? A gente tem 3 itens cadastrados. Então a gente vai apagar esses 2 últimos itens aqui. Vamos apagar esse item aqui também. E vamos deixar apenas um item aqui, onde a gente vai fazer o nosso laço de repetição, tá? E para fazer o nosso laço de repetição, a gente já sabe, né? A gente precisa estar utilizando aqui a variável loop, tá? Então vamos estar colocando aqui, ó, loop é igual a variável
publicações. Vamos ver se a gente declarou isso daqui, ó. A variável aqui no nosso home controller é publicações, tá? Então vamos estar colocando aqui publicações. E aqui depois da variável da div item, onde ela fecha aqui, eu preciso estar fechando esse laço de repetição com barra loop, beleza? Agora vai fazer o seguinte, já vai estar funcionando. Vamos dar um Ctrl S aqui. O que é para acontecer agora no nosso feed, tá? Lembram que a gente tinha 3 publicações de teste, tá? Estática. Agora é para ter 2 publicações apenas, beleza? Vamos dar um F5 aqui, ó. Olha lá, temos a primeira publicação, temos a segunda publicação. Agora vamos estar substituindo os valores efetivos aqui das nossas publicações, tá? Então, aqui na variável texto aqui, ó, a gente vai colocar a variável value, tá? No ponto texto. Então, vamos ver lá no nosso banco de dados. Vamos voltar aqui no nosso banco de dados. O nome da coluna é texto, então é value.texto. Então, tá? É isso daí que está funcionando perfeitamente, beleza? Ctrl S para estar salvando, tá? Então, vamos ver aqui, ó, Ctrl F5. Ah lá, temos a primeira publicação, algum texto. Temos a segunda publicação, algum texto também. Só que o que a gente precisa estar fazendo aqui? A gente precisa estar retornando o nome do usuário e a foto do perfil aqui do usuário, tá? E a gente não tem essas informações na tabela de publicação, beleza? A gente tem aqui, ó, na coluna ID do usuário, né, a informação do ID do usuário, ID 44. Então a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar montando uma SQL um pouco mais trabalhada para a gente estar trazendo também as informações do usuário, beleza? Então vamos lá, vamos aqui em publicação.php, tá? E aqui a gente vai estar montando o seguinte, aqui depois da variável table, aqui no nosso, depois de concatenar, tá? Quando você entrou aqui no nosso where, você vai dar um espaço e você vai colocar o seguinte, a gente vai estar colocando inner join, tá? A gente vai estar colocando aqui o inner join, vai estar referenciando outra tabela, tá? E que outra tabela a gente vai estar referenciando? A tabela que a gente quer pegar a informação. A tabela aqui, ó, usuários, beleza? Então, vamos estar copiando aqui a tabela usuários, tá? E aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, depois de usuários a gente vai colocar um U na frente, apenas uma letra U aqui. Essa letra U aqui, ela vai referenciar que a gente está renomeando essa tabela de usuários apenas para U, tá? Então, vai ficar assim, ó, on. Aí, agora, o que a gente precisa estar fazendo? A gente precisa estar renomeando também a tabela publicações. Então, a gente tem o nome da tabela aqui, e aqui na frente a gente vai dar um espaço e colocar P, para a gente estar renomeando essa tabela na nossa consulta. Por que isso? Porque aqui depois do on, a gente vai precisar fazer uma ligação. Então, a gente vai precisar fazer assim, ó, p.id usuário, a gente está pegando esse ID do usuário aqui de publicação, tá? Então, vamos estar colocando aqui, ó, ID usuário. Se a gente não colocasse esse P aqui na frente, a gente teria que colocar o seguinte, a gente teria que colocar publicação.id usuário, beleza? Como a gente colocou esse P aqui na frente, a gente renomeou a tabela, então a gente pode estar colocando ele abreviado aqui, ó, p.id usuário. E o que a gente quer fazer nessa ligação? Quando o p.id usuário foi igual ao usuário aqui, né? Na tabela usuário com o ID aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó, u.id. Então, a gente colocou aqui, ó, de usuários, ela virou u apenas. Se não tivesse esse u, a gente teria que colocar usuários.id. Mas como a gente renomeou a tabela aqui apenas para a letra u, então a gente coloca u.id, beleza? Isso daqui já iria funcionar, tá? Só que a gente não quer trazer todas as informações ali do usuário, tá? E que a gente está pegando com esses asteriscos todas as informações do usuário, beleza? E não é isso que eu quero. Eu quero fazer o seguinte, eu quero, como a gente renomeou a tabela aqui, então eu vou colocar aqui também p ponto asteriscos. Isso significa que eu vou trazer todas as informações da tabela de publicação, tá? Só que de usuário eu quero trazer apenas algumas informações. Então eu vou estar colocando aqui as informações que eu quero trazer da tabela de usuários, tá? Então vou estar colocando aqui, ó,
o ponto nome, usuário, tá? Então, vou estar trazendo aqui o nome do usuário, que a gente exibe o nome do usuário, a foto do usuário e o link do usuário, tá? Então, vou estar colocando foto, usuário e aqui, ó, foto, usuário e URL usuário. Deixa eu ver aqui. Isso daqui, URL usuário, tá? Então, vamos estar colocando aqui, ó, nome usuário, o ponto foto usuário e o ponto URL underline usuário, beleza? Então, vou estar trazendo essas três informações aqui do usuário, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui e vamos ver se isso daqui já está funcionando, tá? E a gente pode vir aqui no nosso Home Controller, beleza? E aqui a gente pode dar aquele var dump lá pra gente ver se a gente está trazendo as informações, tá? Então, vamos dar aqui um echo, vamos colocar aqui um pré só para formatar. Vamos dar um var dump aqui de novo na variável resultado. E vamos dar um exit aqui para estar parando o nosso código, tá? Vamos atualizar aqui o nosso navegador. Ah lá, temos aqui as informações. Observe o seguinte, que agora em cada array, índice 0 e o índice 1, eu tenho aqui nome do usuário, foto do usuário e URL do usuário, tá? Então, eu já consegui estar trazendo as informações do usuário também, tá? Então, o que a gente pode estar fazendo agora? Além de estar trazendo as informações do usuário, a gente precisa verificar o seguinte, se esse usuário aqui tem foto, então a gente precisa estar colocando todo esse resultado aqui num laço de repetição para estar verificando a foto aqui do usuário, beleza? Porque, por exemplo, se fosse a Carol que tivesse publicado, a Carol não tem foto aqui, tá? Então, não iria trazer aqui uma foto, estaria vazio isso daqui. A gente não pode exibir nada vazio lá no nosso feed, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Depois que retornar o nosso carry select, tá? A gente não vai estar retornando ele direto. A gente vai estar colocando aqui uma variável publicações, né? É igual a esse this carry select. E aqui a gente vai fazer um laço de repetição, tá? Então, vamos estar colocando aqui ó, um for each. A gente pode colocar aqui para autocompletar, tá? Aqui, ó, nessa função for each, vai autocompletar aqui. Então, a gente vai dar um loop na variável de publicações e a gente vai renomear ela para publicação, beleza? O value a gente pode apagar aqui. E a gente pode apagar esse code aqui também, tá? E aqui agora a gente precisa estar fazendo a verificação das nossas imagens, tá? Então, o que vai ser? As nossas imagens a gente vai verificar da mesma forma que a gente verificou nas outras vezes que a gente estava trazendo informações do usuário, tá? Então, a gente pode vir, por exemplo, aqui em usuário.php e a gente tem aqui ó, a verificação da nossa foto na nossa função getUsuário, tá? Então, vamos pegar essa função aqui, Ctrl C, e vamos estar colando ela aqui, tá? Então, aqui é o seguinte, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar verificando agora a publicação, em vez de ser a variável resultado. Então, vamos estar trocando resultado aqui. Isso a gente está dando um for each aqui na publicação, está virando publicação. Então, toda publicação aqui, ele está verificando a foto do usuário, se é igual a vazio ou se não existe a foto. Se não existir, ele está colocando ali o ícone padrão. Se existir, ele está colocando a foto do padrão ali do usuário com a URL base. Então, apenas isso aqui já vai estar funcionando perfeitamente, tá? E aqui abaixo agora a gente precisa estar dando um return nessa variável aqui, publicações, beleza? Então, vamos aqui, ó, dar um return em publicações. Isso daí, tá? Só que aqui, vamos ver se isso daqui já vai estar funcionando, tá? Como que a gente vê se isso aqui está funcionando? Vamos estar apagando a foto aqui do Rodrigo direto no nosso banco de dados, tá? Então, vamos estar aqui, ó, dando um Ctrl X. Vamos setar ela como nulo, tá? Deixa eu ver aqui se apagou lá. Foto do usuário, Rodrigo não tem mais nada, tá? E vamos estar recarregando aqui a nossa página. Vamos recarregar para ver? Ah lá, retornou vazio, tá? Por que aconteceu isso daqui? Porque o nosso for each aqui, ele tá fazendo um loop
e está renomeando a variável publicação, e não é isso que a gente quer, tá? A gente não vai utilizar então o for each, a gente vai estar utilizando aqui, ó, apenas o for. Então vamos estar colocando aqui, ó, a função for, beleza? E aqui no for a gente vai estar renomeando essa variável, beleza? Então aqui, ó, a gente depois do i aqui, a gente vai colocar um count na variável publicações, e aqui dentro a gente vai fazer essa verificação aqui, né? Isso. Aqui dentro a gente vai fazer essa verificação, e aqui onde está a variável publicação, a gente vai estar trocando por publicar coins no índice, na variável i, no índice foto usuário, tá? Então esse aqui a gente pode apagar esse for each. Vamos dar um return em publicações agora. O que eu estou fazendo aqui agora? Agora eu estou sobrescrevendo a foto do usuário. Daquela forma que estava no for each, a gente meio que seria aqui só utilizar a variável publicações para estar exibindo direto lá no nosso navegador, tá? E não para estar sobrescrevendo se tem foto do usuário ou não, tá? Eu acredito que agora vai estar funcionando. Vamos dar um Ctrl S agora aqui e vamos dar um F5 aqui na nossa página. Opa, não existe a variável publicações na linha 50, tá? Deixa eu ver aqui, linha 50, publicações, ah tá, não é isso aqui, ó, publicações. Então é publicações, beleza? Ctrl S para estar salvando. Vamos selecionar aqui, ó, beleza, tudo bonitinho. F5, ah lá, agora já sobrescreveu aqui de vazio para o ícone do usuário, tá? Então vamos estar voltando aqui a foto do Rodrigo. Deixa eu estar voltando aqui a foto que eu tinha copiado apenas. Deixa eu atualizar. Ah lá, agora aparece a foto perfeitinha do Rodrigo aqui, tá? Então é isso que a gente precisa estar fazendo. A gente está retornando agora as publicações e aqui no nosso home controle a gente pode estar apagando. Vamos estar apenas comentando, tá? Vai que a gente precisa daqui a pouco fazer outra verificação. Então já tem o nosso vardamp aí, tá? Então aqui agora no nosso feed.php a gente vai estar substituindo as imagens aqui, tá? Então como que a gente vai acessar? Value.nome do usuário, value.foto do usuário, value.url do usuário, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui na base do usuário aqui, né? Onde está o href dele aqui, o link dele, a gente vai estar colocando aqui, ó, o nosso famoso variável value.url underline usuário, beleza? Aqui na foto do usuário a gente pode apagar tudo isso daqui, porque a gente já está retornando o caminho completo, tá? Então aqui vai ser a variável value.foto underline usuário. E aqui no nome a mesma coisa, a gente apaga tudo isso daqui e a gente vai colocar a variável, value.nome underline usuário. Vamos dar um Ctrl S aqui e vamos ver se isso daqui já está funcionando. Vamos dar um Ctrl F5 aqui. Ah lá, já funcionou perfeitamente. Trouxe aqui a foto do Rodrigo, o nome do Rodrigo e o link do Rodrigo aqui, tá? Só não colocou o link do Rodrigo aqui no nome dele, tá? Então vamos estar colocando aqui, ó, no nome dele também o link dele específico aqui, tá? Nós substitui o Rodrigo por value.url do usuário. Ctrl S para estar salvando, Ctrl F5 para estarmos atualizando. Agora ficou certinho. Se eu clicar na foto ou no nome dele, eu sou direcionado para o perfil dele, bonitinho, tá? E aqui a gente vai estar validando agora na próxima aula as nossas imagens aqui, tá? Então, até a nossa próxima videoaula.